Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024. Já faz um tempo que eu não faço vídeos, por diversas questões, alguns problemas técnicos, inclusive na minha câmera, né? E aí acho que também questões envolvendo aí uma série de problemas, né? A vida é muito corrida. E a gente não tem assim uma uma fonte de renda firme, né? No que diz respeito aí às atividades de reflexão desse canal, tá certo? Eu acho que o tema desse vídeo ele tem um pouco, que não vai ser um vídeo, né? Vai ser uma espécie de podcast, porque eu tô com um problema na minha câmera. Então vai ser um podcast meio fundo laranja. Compreender um pouco, usar um pouco de metáforas para compreender muitas coisas acerca que a gente está vendo, né? É muito triste e revoltante. Acho que em primeiro lugar, acho que esse que é o ponto que é fundamental. Não é possível a gente refletir sobre o que está acontecendo no mundo sem ficar triste e revoltado ao mesmo tempo. É triste e revoltante a gente ver um mundo onde está ocorrendo um genocídio de um povo, né? Eu acho que, e mais ainda, um genocídio legalizado, naturalizado pela humanidade. É um genocídio que se naturalizou, é um genocídio que as pessoas estão levando na tranquilidade, né? Eu sei que tem muita gente que está protestando, está tendo protestos no mundo inteiro, mas a realidade é que aqui no Brasil a situação é muito complexa, né, e muito estranha, para dizer o mínimo, né? A gente meio que fica meio perplexo, não sabe muito bem compreender por que as coisas aqui são tão calmas, né? Tudo bem, nós vivemos num país singular no mundo, né? Então a gente tem que compreender essa questão também. Então talvez isso nem venha ao caso, mas o fato é que está ocorrendo um genocídio no mundo e é muito revoltante e triste, né? Assistir isso ao vivo sem que nenhuma força tenha capacidade de parar esse genocídio. O genocídio, ele está aí, ele está acontecendo diante dos nossos olhos e ninguém tem força para parar o que está acontecendo. Eu pessoalmente tive efeitos psicológicos sobre mim. Esse genocídio teve efeitos psicológicos sobre mim, sobre a minha saúde mental. Eu tive inclusive que parar de acompanhar isso em prol da minha saúde mental. Eu tive crises de pânico, tive ideações suicidas por conta dessa situação da Palestina, de ver crianças palestinas mortas, bebês palestinos mortos, pessoas inocentes, adultos, idosos palestinos mortos, civis inocentes. São aí já na casa dos 30 mil mortos, 10 mil crianças mortas, né? 2 milhões de pessoas
passando fome, sede, sem energia, sem acesso a combustível. É um genocídio, né? Então, eu queria deixar claro primeiro esse relato, digamos assim, de natureza, como posso dizer, pessoal, tá certo? Eu tive que parar de acompanhar por conta da minha saúde mental, né? Eu não acompanho mais vídeos reais da, do banho de sangue que está acontecendo lá por conta disso, mas acompanho as notícias que são aterradoras e o mundo precisa falar disso, o mundo precisa ir às ruas, como está indo às ruas, e as pessoas precisam se conscientizar cada vez mais sobre quais são as forças que estão organizando esse genocídio. Esse genocídio é um genocídio praticado pelo Império. É o Império. É o Império do mundo, regido pelos Estados Unidos da América. Israel nada mais é do que uma arma do Império. Israel é uma espécie de estrela da morte do Império. A estrela de Davi é a estrela da morte do Star Wars. Né? O Star Wars aí é interessante até a gente se defrontar com algumas metáforas do cinema mesmo, porque é interessante a gente pensar, né? Por que né? É interessante a gente pensar nesse ponto das metáforas que a própria indústria do império nos coloca, tá certo? Por exemplo, a questão por exemplo, Star Wars. Star Wars nos evoca a um valor que são o quê? Que nos remete ao quê? A um império que é um império assassino, injusto, genocida, tá certo? Que extermina planetas usando uma arma conhecida como Estrela da Morte, né? Na galáxia, né? Uma galáxia muito distante, num lugar muito distante, em uma época muito distante, né? Então você tem a galáxia e você tem você tem a galáxia e você tem o Império, né? Que rege a galáxia. E aí você tem as forças rebeldes que lutam contra o Império, um Império genocida, liderado pelo Lord Sith e pelo Darth Vader. Ora, e aí os rebeldes são quem? São os Jedi, os Skywalkers. Eles são os mocinhos, eles vivem no deserto, né? Ora, não é é interessante a gente pensar que, na verdade, a gente está assistindo a um episódio de Star Wars, só que colocado numa realidade cruel e sanguinária, do mundo real. O mundo real é cruel, nesse sentido. Né? A crueldade do mundo real nos coloca diante de uma metáfora que não é nada romântica, né, na prática. Ela é cruel e visceral. Mas o fato é que o império do mal são os Estados Unidos. E a estrela da morte que extermina os planetas é o Estado de Israel. O Estado de Israel é a estrela da morte. A estrela de Davi é a estrela da morte. Tá certo? É a estrela da morte que assassina, que genocida os povos, que extermina os povos do mundo. Então, eu acho que esse, em primeiro lugar, precisa ser colocado, tá certo? E o império funciona assim.
São os seus interesses que estão regendo esse genocídio, né? E isso é muito triste, muito cruel. E aí a gente tem que registrar que os Houthis e o Hezbollah, eles estão do lado certo da história. Eles são os rebeldes que lutam contra o Império. Entendeu? Infelizmente, para aqueles que são apaixonados por Hollywood, pelo cinema de Hollywood e ao mesmo tempo, digamos assim, cultuam de maneira religiosa os valores do Ocidente, os valores imaginários do Ocidente, entre aspas, tá certo? A gente tem que dizer o seguinte: no mundo real, o Hamas são os Skywalker. O Hamas são os rebeldes. São aqueles que lutam contra o Império, de armas na mão, com as forças que eles têm, né? E o Império é justamente os Estados Unidos. E a Estrela da Morte é justamente Israel. Então é Israel que está do lado errado. Israel é o bandido da história. Israel é o bandido da história. Então, assim, isso é Star Wars na vida real. Entendeu? Então esse aqui é o ponto chave para ser colocado, né? E é interessante que a indústria cultural do Império comete esses atos falhos, né? Essa coisa meio freudiana, né? Do ato falho. Quer dizer, as pessoas precisam sentir uma catarse coletiva, né? Na qual aquilo que é reprimido, aquilo que as pessoas evitam enxergar, aparece numa forma de metáfora, numa alusão metafórica. E aí isso faz sucesso. Por quê? Porque no fundo, no inconsciente, todos sabem quem é o Império. Todos sabem quem está do lado errado. Inconscientemente. Inconscientemente é isso, né? Em termos inconscientes, todos sabem quem é o Império Lord Sith do mal. Quem é o Darth Vader. Quem são aqueles que estão comandando o genocídio dos povos da galáxia. E a gente está vendo. A verdade aparece, né? Então, isso é fundamental de ser colocado. É fundamental de ser colocado, né? No mundo real é assim que funciona, né? Quando você está sendo esmagado pelo Império, você precisa pegar em armas. E é isso que está sendo demonstrado pelos grupos de resistência da Palestina. A Palestina é um país, é um território onde tem um povo. E esse povo vem sendo exterminado sistematicamente pelo Império, tá certo? Há décadas, há 70 anos, né? É uma história horrenda, uma história digna digna de um nazismo. E aí vem a metáfora do nazismo, né? Que é importante a gente compreender. O que Israel está fazendo é nazismo. O sionismo é o nazismo contemporâneo. O sionismo é a reencarnação do nazismo, né? O Netanyahu está sendo uma espécie de novo Hitler. Ele é o novo Hitler, né? Tem coisas que Israel está fazendo que, assim, talvez nem mesmo Hitler fez, né? Essa coisa de zombar dos mortos, essa coisa de debochar dos mortos, dos inocentes, dos feridos. Isso é uma coisa cruel, tá certo?
Os nazistas, eles fizeram o que fizeram imbuídos de uma ideologia fanática, psicótica. Mas o que Israel está fazendo é do campo da perversão. Do campo da perversão. Tá certo? Remonta, o nazismo, ele tem essa dupla vertente, uma vertente psicótica, uma vertente perversa, né? A gente pode dizer que o nazismo sionista de Israel, ele tem uma vertente que é só perversa, né? Ela não tem essa vertente psicótica, né? De loucura, né? Muitos né, nazistas, depois da Segunda Guerra, utilizavam essa justificativa, né? De que estavam ali, digamos assim, abduzidos por uma loucura ideológica, né? Para se defender. Agora, os nazis sionistas de Israel não vão poder dizer isso, porque não tem loucura aí. O que existe aí é um puro é um sadismo, é o prazer de matar, sadismo. É um sadismo de natureza nazista praticado por Israel. Então, esse é o segundo ponto. E aí vem a ironia da história, né? Os israelenses não gostam de serem chamados de nazistas, mas é isso que eles estão sendo. É isso que eles estão sendo, nazistas, né? E é importante que a esquerda mundial evoque isso, deixe bem demarcado esse ponto, né? Deixe bem demarcado o ponto de que se trata de um nazismo contemporâneo, um nazismo pós-moderno, um nazismo que se camufla de luta contra o antissemitismo, porque eles têm esse argumento, né? Eles vêm com esse argumento de que se você é contra o sionismo, você é um antissemita. Não, tem muitos judeus que são contra o sionismo. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Muitos judeus são contra o sionismo. Muitos judeus estão sendo contra o que Israel está fazendo. Então, isso precisa ser colocado, né? Então, é uma coisa que não tem justificativa. Não tem como fugir de um posicionamento desse. A história, em momentos decisivos como esse, exige posições, né? O próprio Lula evitou aí tomar uma posição clara, né? Tentou ser pragmático, mas ele não conseguiu. Chegou um determinado momento em que ele precisou colocar a sua posição, deixar a sua posição clara. E foi o que aconteceu ontem, quando ele pegou e se posicionou junto com a denúncia da África do Sul por genocídio. Então eu penso que essa é a verdade histórica, essa é a verdade dos valores humanitários que está sendo colocada, né? A monstruosidade do que Israel está fazendo, ela é gigantesca, ela é clara, ela é explícita, gigantesca, né? É uma monstruosidade cruel o que Israel está fazendo. É digna de uma perversão completa, né? É digna de um regime nazista, né? Muitos judeus estão dizendo isso, inclusive, tem muitos judeus lamentando essa verdade histórica, dizendo que não gostaria de ver judeus fazendo com outro povo o que fizeram com eles na Segunda Guerra, né? Isso, tem judeus que falam isso, né? Isso é muito claro e muito verdadeiro, diga-se de passagem, né? Então, a verdade histórica é essa. É a verdade histórica, é a verdade da humanidade, né? Muitos dizem que a história é contada pelos vencedores, né? Mas eu não sei, eu não sou tão favorável a essa ideia, porque
os vencedores, em última instância, são seres humanos. Só a humanidade pode vencer. Entendeu? Só a humanidade pode vencer. E a versão de que o que estamos vendo é um genocídio é a versão que vai vencer. Porque se essa versão não vencer, então a humanidade não terá vencido. Essa é que é a questão. E se a humanidade não tiver vencido, o mundo que a gente for viver no futuro não vai ser um mundo humano. Vai ser um mundo pós-humano, eu diria. Eu não sei nem que mundo é esse. Então, a verdade histórica é a verdade do genocídio do povo palestino praticado pelo Estado nazi-sionista de Israel. Né? Então isso precisa ficar muito bem claro. Essa é a verdade histórica, essa é a posição a qual todas as pessoas dignas de serem chamadas de seres humanos precisam adotar. Né? É a versão de todos aqueles que se dizem humanos. É a única versão das pessoas que se dizem humanos, que possuem valores de fraternidade, humildade, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Nos valores aí da Revolução Francesa, né? Interessante. O Hamas luta por liberdade. Olha que interessante. A liberdade do povo palestino. A liberdade evocada pelo Hamas é a liberdade da Revolução Francesa. Né? O Hamas luta por uma liberdade, pela liberdade do povo palestino, uma liberdade da Revolução Francesa. Tá certo? Eles defendem que os palestinos sejam tratados em igualdade perante aos outros povos do mundo, com respeito que os povos do mundo possuem quando se autodeterminam em constituir nações, em constituir espaços territoriais autônomos, demarcados, tá certo? Uma igualdade nesse sentido. Né? E por que não dizer que a resistência luta para que exista uma fraternidade, para que os palestinos sejam ouvidos, sejam legitimados? Por que não? Então eu acho que está muito bem colocada a verdade histórica. O Hamas está do lado certo da história. Aí muitos vão dizer, mas o Hamas cometeu crimes hediondos, que eu não vou dizer aqui quais são, mas cometeu isso, cometeu aquilo. A gente tem que colocar isso daí em perspectiva, se isso for verdade. Se isso for verdade. Nada justifica um genocídio. Nada justifica um genocídio. Do seu ponto de vista político, né, o que você tem como posso dizer, é uma injustiça histórica. O povo palestino é um povo injustiçado. Né? Então, um povo injustiçado, você não pode esperar racionalidade de um povo injustiçado. Um povo injustiçado, ele vai ser regido por pulsões, por forças de revolta, né? E que não são pulsões que podem ser assim colocadas, muitas delas colocadas como racionais, tá certo? Agora um genocídio ele é uma prática racionalizada, planejada, instrumentalizada. O que Israel está fazendo não é caótico. O que Israel está fazendo não é desorganizado. O que Israel está fazendo é uma coisa organizada, é uma coisa planejada. É um genocídio. Então é um crime muito maior. É um crime muito, muito maior. Né? Então, assim, a verdade histórica, ela é a verdade da política. É a verdade da luta dos povos. Né? E não a verdade de um ato isolado de uma pessoa ou outra. Então o Hamas está do lado certo da história e Israel do lado errado. Então esse é o ponto que precisa ser colocado. Nada justifica um genocídio, nada.
Ponto 1. Ponto 2. Os palestinos, eles têm direito ao seu território. Né? Então, ou se fazem os dois estados, ou que se retorne ao território original dos palestinos. Que se retorne ao território original dos palestinos. Que os judeus vão fazer o seu estado judeu em outro lugar. Outro lugar. Esse é que é o ponto. Ou então que se façam os dois estados, ou então que se faça um estado laico, com os dois povos, um estado sem exército, sem militares, sem militarismo, uma república laica, com as três religiões. Ou que você faça dois estados desmilitarizados, um estado judeu desmilitarizado e um estado palestino desmilitarizado. Também seria essa a solução. Né? Então, assim, isso precisa ser colocado. Né? O genocídio é um genocídio. É um genocídio. E essa é a verdade histórica. E a estrela de Davi, de Israel, é a estrela da morte. É a estrela da morte. A estrela de Davi é a estrela da morte.